Sejam todos bem-vindos ao MacCast, o podcast do Salgadeiro. Uma delícia estar aqui, gente. Começa agora o segundo episódio da segunda temporada desse podcast que está trazendo dicas valiosas para você e para o seu negócio. Hoje a gente segue falando sobre empreendedorismo e a gente está recebendo aqui nessa mesa uma pessoa que entende demais desse tema e que eu te garanto vai dar uma verdadeira aula. Sabe por quê? Ele é professor, ele é contador, ele é empresário, ele é o pai do João. Seja bem-vindo, Éder Júnior. Uma alegria ter você aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria sempre estar com você, né? E obrigado pela oportunidade, né, pelo convite que a Mactiva fez pra gente. E é uma honra estar aqui, uma alegria, né? Principalmente falar de coisas que eu gosto, coisas que eu amo, que é falar de empreendedorismo, falar de vendas, falar de contabilidade. Espero que seja uma tarde agradável aí pra gente. Éder, você sabe que a gente percebe que a pessoa é boa no que faz quando a gente vê os olhos dela brilharem. E o seu olho brilha quando fala de empreendedorismo. Eu fico até arrepiado agora, viu? Eu gosto, né? A minha vida é falar de empreendedorismo, ajudar pessoas, quebrar o medo da pessoa empreender. Então, isso para mim é gratificante, de você contribuir de alguma forma. Porque é algo que você planta, né, na pessoa, que aquilo se torna depois futuro um grande empresário, ele vai construir os sonhos deles, e para mim é gratificante ver o resultado de tudo isso. Trabalhar com sonhos é bom demais, e saber que você contribuiu com a realização de sonhos é melhor ainda, né? Sem dúvida. Então, o que eu faço é justamente isso, eu ajudo a pessoa a construir o sonho dela, né? E o empreendedorismo é isso. Quem não sonha de ser empresário, de ter o próprio negócio, de construir uma empresa, de começar do zero, quais são os medos, quais são os riscos, como que faz... E aí a gente consegue, ajudar em alguma coisa. Eu fico, é muito gratificante isso para mim, né? Então... O Éder, eu fiz aqui no início, né, um breve relato de quem é você, mas fala pra gente como que o empreendedorismo entrou na sua vida. Quem é o Éder Júnior, que trouxe grandes eventos aqui para nossa cidade? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Vamos lá, eu sou o Éder Júnior, né? Sou contador, pai do João Miguel, como você já falou, né? Meu filho. Eu comecei há 10 anos como contador mesmo, como escritório de contabilidade, mas eu vejo que o meu empreendedorismo já começou muito antes, né? Eu sou filho de metalúrgico, né? Meu pai se aposentou na Newton, e naquela ideia, né, de todo pai não, né, pelo menos o meu, de deixar o filho bem, de fazer Senai, colocar lá na empresa. Você fez Senai? Eu fiz Senai. Olha. E foi aonde que daí eu consegui, pela carta da Newton, né, que me ensinou muitas coisas. Quando eu fui a trabalhar lá, eu falei, eu não sei o que eu quero para minha vida ainda, mas isso aqui eu não quero. De trabalhar de linha de produção, trabalhar em ambiente sujo, não, nada contra, mas aquilo para mim, eu falei, não, deve ter uma outra coisa além disso. Você não se reconheceu naquele ambiente? Não me reconheci naquele ambiente. E tem algo... Eu vou contar um segredo pra você aqui, hein, Conta, olha gosto. Só que a gente já se conhece há muito tempo. Gosto de segredos. Eu tive meningite com 6 meses e deu a minha perda auditiva 100% do lado direito. E eu comecei a entender que naquele ramo de atividade, com barulho e tudo mais, estava afetando o meu lado direito. Ainda mais. E eu precisava sair daquele momento. Fui para a faculdade, fiz contabilidade. E até naquele momento eu não fazia a menor ideia o que era contabilidade. Por que você escolheu? E eu não sei. Totalmente intuitivo. Foi uma obra do acaso. Foi intuitivo, coloquei um X lá, contabilidade. Eu falei, legal. Meu pai sempre falou para mim, você tem que ser matemático com essas contas, com isso. Eu falei, então deve ser isso aqui. Assinei ali como contador, contabilidade. E já na semana seguinte escrevi, fiz a prova, passei. E na outra semana o Banco Itaú me chamou, que é onde que eu comecei a entender que existia um outro mundo, uma outra realidade. E aí eu comecei a lidar com empresas. Comecei a dar aula na faculdade, eu falei, nossa, isso aqui para mim é... Isso depois de formado? Isso depois de formado. Comecei a dar aula na faculdade, comecei a atender empresas pelo banco e vi que, poxa, o mundo da educação tocou em mim. Tanto que eu uso até hoje, né, a questão disso daí. E eu me lembro que quando eu estava atendendo um cliente pelo banco, e a pessoa falou, mas viu, se você precisa de todos esses documentos, você já conhece, você dá aula, por que você não abre um escritório, então,
para você. Foi onde que eu falei, vamos tentar fazer isso daí. Como eu dava aula, peguei uns 2, 3 melhores alunos que eu tinha na época, abri o escritório e comecei a trabalhar como contador. E aí, você me conhece? Não era um sonho, então? Não. Não era uma coisa de aluno que almejava ter o seu próprio escritório? Não era o seu sonho. Surgiu, veio nascendo, nasceu a veia empreendedora em mim com o tempo. E aí, como eu venho do ramo da educação também, você já conhece, participou dos workshops da Taura. Entre, né, os anos que nós temos em empresa, nós criamos os workshops para justamente levar conhecimento para as outras pessoas. E os workshops veio crescendo, né? Você participou com nós do 3º, do 4º, do 5º workshop. E o workshop foi uma maneira da gente levar conhecimento para os outros empresários. E isso veio se tornando uma proporção maior cada vez, né, ao passar dos anos. Foi aí onde, o ano passado, nós resolvemos dar um passo maior. Que daí foi onde surgiu o Empreenda Limeira. A gente já vai esmiuçar mais sobre o Empreenda Limeira. Que curioso isso que você trouxe, né? Você começou como professor e aí o acaso te trouxe ao empreendedorismo, assim como o acaso te trouxe à contabilidade. Mas você se tornou empreendedor, mas o professor nunca saiu de você. Exatamente. O termo da educação sempre esteve comigo desde o começo. Tanto que no banco me colocaram numa função de ensinar os outros novos funcionários que estavam chegando. E naquele momento, sim, eu falei, isso aqui é legal. O ramo da educação é bacana. O ramo de você ensinar, aquela coisa de você ensinar, contribuir e ter o retorno disso e aquilo que foi se tornando parte da minha vida. Muitas pessoas, assim como você, se tornaram empreendedor ao acaso também. Não houve uma preparação. Algumas pessoas, sim, a gente sabe que se prepara para se tornar empreendedor, vai fazer cursos de Sebrae, se associa a associações comerciais das suas cidades, enfim, com você não foi assim. No começo da sua carreira, você deu muita cabeçada? Muita cabeçada, cara. Muita. Você pode falar para a gente algumas coisas, compartilhar algumas coisas para que as pessoas que estão nos acompanhando se identifiquem e não cometam os mesmos erros? Eu tenho 10 anos de CNPJ, né, com a Taura. Eu costumo dizer que eu tenho 6 empresários. Por quê? Foi aonde que eu comecei a entender que eu fui buscar a questão de como lidar com pessoas, como trabalhar equipe, como que eu tenho que divulgar minha marca, como eu tenho que vender. Então, eu tenho 10 anos de CNPJ, 6 empresário, que foi onde que mudou minha chave. O próprio curso que você acabou de falar, pelo Sebrae. Eu fiz o Empretec, foi minha primeira mudança de postura. Eu falei, poxa vida, se eu sou empresário hoje, eu preciso entender que não é apenas a parte técnica que eu tenho que desenvolver. A parte técnica é algo que você vai adquirir conforme a sua experiência, conforme você for trabalhando, conforme você for desenvolvendo aquela atividade. Mas quando se trata de você se tornar um empresário, pensar em crescimento, pensar em aumento de equipe, você tem que começar a entender as outras ferramentas que fazem parte do empreendedorismo. Gestão de pessoas, marketing, venda, relacionamento. E aí que eu fui entender que é uma engrenagem. Tudo fazia parte para que a sua empresa cresça. Uhum. Então, foi aonde que eu comecei a pensar que os workshops faz todo sentido para quem está começando. Eu errei muito quando eu iniciei minha carreira. Erro até hoje, não tenho medo de falar. Somos seres humanos, né? Seres e a humanos, gente precisa ter sabedoria para aprender, tirar aprendizado dos nossos erros. Exato. E o erro, eu vejo que o erro ele vem para todos e cabe você encurtar o período que você errou, você sabe que está errando e você aprendeu agora e vamos consertar. O período longo que você está errando, continua errando, é onde que pode causar grandes danos, quebrar uma empresa. Mas o fato de você, eu estou errando, estou consciente que eu estou errando, e eu vou fazer diferente, vou mudar o plano, vou estudar, vou procurar conhecimento. O tempo que você encurta isso é o tempo que você vai se amadurecer, aprender e vamos embora para frente, vamos para outro, vamos conhecer outras coisas, vamos mudar o foco e isso faz parte. Então, no começo, eu errei muitas coisas. E aí, quando eu fui conhecer que tinha cursos, que tinha isso, eu comecei a ver que muitos empresários também têm isso.
né? E muitos nem começam por conta do medo. Uhum. Então eu falei, vamos levar um pouco de conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, para que essas pessoas consigam assimilar um pouco mais, se tornam mais confiantes e tenha erros menores. Ou nem tenha erros, né? Se tem uma pessoa que já errou, já aprendeu, já vê como faz, você ouvir isso de alguém, torna-se seu erro menor ou você nem erra. Ô, Éder, você se lembra de um erro assim que foi crucial e que você percebe hoje com seus clientes, que é um erro recorrente de empreendedores? Uma, não aceitar que está errando. Ah. Uma é não aceitar que está errando. Você tinha isso? Eu tinha. Talvez o ego inflado da pessoa, porque agora sou empresário, porque agora sou isso. E dele entender que ele não poderia ouvir pessoas, né? Dele falar que ele não podia ter uma cara fechada para lidar com pessoas. Foi bastante coisas que eu me lembro, que eu comecei, se sente, né, pelo ego. Não, agora eu sou empresário. Bicho, toma tanto pela cabeça. Cara. E você trouxe, né, lidar com pessoas. Às vezes, quem está começando agora pode até pensar, isso que ele está falando não é para mim, porque sou eu e a minha esposa, sou eu e o meu filho, sou eu. Lidar com pessoas também nas vendas. Todo empreendedor vende. Todo empreendedor vende. Você pegou um ponto que nós estamos vendendo a todo momento. Você está vendendo para o seu namorado, você está se vendendo para o seu marido, você está se vendendo para o seu filho, você está se vendendo na sua escola, todo lugar está se vendendo, né? Você ser notado, ou para você ser referência, ou para você ser... Enfim, existe uma infinidade de coisas para você ser ali como referência, como cabeça. E aí aquilo é uma venda pessoal. A gente não está vendendo um produto, mas está vendendo você. E quando você tem essa cegueira, né, de dizer que eu não preciso melhorar, não preciso evoluir, tudo que eu já sei está ótimo, é isso aqui que dá certo, você acaba ficando cego. E empresas que não estão crescendo, ela está parada. Se ela está parada, a chance de alguém passar ela é muito grande. E aí, quando você vê, você perde o fio da meada, você já perde o foco, fica tarde. Então, eu, graças a Deus, quando eu vi que eu precisava melhorar em outros pontos da minha vida, como empresário, como pessoa, eu vi que aonde eu tive uma grande evolução na empresa. Grande evolução empresarial, foi como nós falamos. A parte técnica ela é desenvolvida com o tempo, com a experiência de você ficar ali fazendo DARF, né? Fazendo imposto. Uhum. Meu, empreendedorismo contábil não é só isso. Não é só fazer imposto, não é só mandar imposto. O que mais tem ali? O que mais que se envolve nisso? Foi aí onde eu fui começar a entender sobre marketing. Foi onde eu comecei a falar sobre vendas, lidar com outras pessoas, contratei assessoria de comunicação. E aí que nós vimos que tem um oceano azul para a gente navegar muito grande nisso. Muito grande. Você está falando, né, exclusivamente de vendas, a gente vai focar um pouco mais nesse assunto, Éder. Você acha que o departamento de vendas, a gente pode dizer que ele é o fundamental de uma empresa, de um empreendedor, no ramo empreendedor? Ou existem pilares, existem tripés? Como que você avalia isso? Eu, né, na empresa, eu tenho um tripé de crescimento, base de crescimento que eu chamo. E são os 3 pilares que eu costumo dizer. Um é vendas, outros são pessoas e outros são processos. Se você não tem processo, você não entrega, ou você entrega fora do prazo, quebra sua credibilidade, você não consegue ter uma nova venda. Pessoas são aquelas pessoas que vocês vão ter que acreditar. Que é pessoas que vai fazer para você. Hoje nós estamos aqui, eu tenho toda a minha equipe que está lá no escritório fazendo a operação para entregar todas as suas declarações para todas as empresas, para todos os empresários. Então, você tem que saber ter pessoas com você. Tem que acreditar em pessoas. Tem muito empresário que não acredita. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu, quando começa... Não, eu que tenho que cuidar do financeiro da minha empresa. Jamais que eu posso dar o financeiro para alguém. Você foi essa pessoa? Eu fui essa pessoa. Já fui essa pessoa. E aí eu comecei a entender que, poxa, no mundo tem tanta gente melhor do que eu. Mas muita gente melhor do que eu. O meu financeiro, ele dá de 10 a 0 em mim. A minha equipe que está hoje lá operando a parte contábil, né, o fiscal, o contábil, o DP, eles são infinitamente melhor do que eu. E aí eu comecei a entender que eu tenho uma função dentro da empresa. Se a minha função hoje é gerir pessoas,
e trabalhar hoje, né, a minha função hoje é trabalhar diretamente com venda, prospecto. Eu levo a receita para dentro do escritório. E aí eu comecei a ver que eu dependo de pessoas. E essas pessoas são muito melhores do que eu. Tanto quando alguém me liga, Éder, eu tô com uma situação assim, assim, assim. Eu falei, pode ligar para minha equipe que eles vão tirar de letra. Então, a gente está nesse tripé que você trouxe. Vendas pessoas e processo. Vamos esmiuçar mais a venda, depois a gente volta para pessoas e processo. Meu time de venda não está legal. Eu sei produzir, mas eu ainda patino em vender. Quais são os primeiros passos para mudar essa chavinha e começar a faturar mais? Venda, tudo que você vai montar uma empresa, ou já está num processo de ter uma empresa madura, é entender como que você leva essa empresa para fora. Como que você vende o seu produto. Então, tudo se torna gira em torno da venda. Se não tiver venda, eu já não preciso de pessoas, eu não preciso de processo, eu não preciso entregar, eu não preciso de receita. Então, você não tem empresa. Então, a venda ela é o primeiro passo. Eu vou montar uma empresa. Como que eu vou vender? Qual que é a forma que eu vou vender? De que jeito que eu vou vender? Como eu vou chegar no meu público? E o que eu vejo quando se trata de vendas? Tem muitas pessoas que falam, mas vender é dom. E não é. Vender é treino. Vamos dar um exemplo para o ramo alimentício, que é o nosso ramo. Vender é treino. Eu quero montar, né, no ramo alimentício. Muita gente tem um sonho de começar a empreender, tanto que na pandemia teve um aumento muito grande de pessoas que entraram pelo ramo alimentício. A pessoa, quando ela entra pelo ramo alimentício, ela começa lá a se destacar porque ela sabe fazer a melhor coxinha. Mas o que adianta ela saber ter a melhor coxinha como produção e ela não saber vender essa melhor coxinha? Então, nem sempre o melhor produto é aquele que vende. Vende aquele que melhor vende. Né? Aquele que melhor sabe vender. Então, nem sempre aquele melhor produto é o que vai ganhar a guerra. Vai ganhar a guerra aquele que melhor vende. Então, ele tem que participar de feiras, ele tem que participar de outros eventos, ele tem que chegar em um momento e fazer, sim, um investimento e começar a produzir em pequenas escalas e levar nas escolas para experimentar o seu produto. Olha, isso aqui eu fiz 20, eu quero que você experimenta e numa outra oportunidade eu gostaria que você adquirisse o meu produto para levar na sua empresa, para levar na sua feira, para levar na sua reunião, porque está aqui, eu confio no meu produto. Então, uma das técnicas, né, que eu utilizo é justamente isso. Você dá primeiro para depois você receber. Uma degustação. Uma degustação. Uma degustação do seu produto. Toda venda ela é feita por dor. Ela só é feita por dor. Alguém só compra algo por dor, porque está precisando. Você só precisa de... só preciso contratar um escritório de contabilidade porque eu preciso emitir uma nota porque eu fiz uma venda. Eu só preciso contratar um escritório de contabilidade porque eu estou com medo da Receita Federal, que está tudo caindo na minha conta, tudo pela dor. E aí, na dor, eu posso dar uma demonstração. Vem cá, senta aqui. Qual que é a sua dor? A minha dor é essa. Se eu resolver essa dor, você compra de mim? Você se torna meu amigo? Você se torna meu aliado? Pode ter certeza que sim. Então, o primeiro de você dar é a forma de você ter, depois, a forma de ser retribuído. Então, quando eu vou dar algo, né, vamos levar para o ramo alimentício. Quando a gente ensina a pessoa a produzir de uma melhor maneira, só que daí ensina ele a vender também. Ensina ele a ter outras maneiras de ele fazer o produto. Ensina ele a abrir uma empresa. Ensina ele a fazer... Você está moldando ainda mais aquele comerciante. E você sabe que esse, Éder, é um pilar da Mactiva. A Mactiva tem essa preocupação. Ela tem um time de especialistas que justamente oferecem esses ensinamentos para as pessoas, para os clientes que chegam até eles. E esse podcast nada mais é do que isso, né? A gente traz um time de especialistas, professores que estão dando verdadeiras aulas. Na semana passada, nós conversamos com a Fernanda, que é empreendedora brasileira, que está na Irlanda hoje, tem um trabalho muito legal focado para o empreendedorismo feminino. E hoje nós trazemos aqui você justamente para compartilhar as suas dores do empreendedor que começou, que deu cabeçada, cometeu muitos erros e que hoje é esse grande sucesso e que compartilha tanto conhecimento com a gente. E isso que você trouxe, principalmente do ramo de vendas, né, de dar esse primeiro passo, de não ter vergonha de oferecer o seu produto, entra em outro ponto
ponto fundamental, que é o network. Sem É dúvida. sair dali de dentro da sua casa, da sua empresa, do lugar onde você está produzindo, para divulgar o seu produto. Precisa sair. Precisa gastar sola de sapato. A gente tem duas maneiras de venda ativa e venda passiva. A venda passiva é quando alguém vem atrás de você. E só que você depender só disso, só das pessoas que vêm atrás de você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Tem aquela venda ativa, que é a que eu gosto. Eu vou atrás do meu cliente. Onde meu cliente está? Meu cliente está em reuniões, está em feiras, está em eu vou lá, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar presente onde meu cliente está e falar do meu produto. Então, quando eu conheço o meu produto, eu sei do valor do meu produto, é muito mais fácil eu chegar num ambiente de empresários e mostrar o meu produto. Fala, eu gostaria que vocês dessem uma oportunidade para conhecer o meu produto. Está aqui. Lembra que eu falei? Você dá primeiro para depois você para você receber. Essa é uma maneira. Eu gostaria de que você conhecesse o meu produto. Meu produto ele é o melhor. Ele tem um sabor maravilhoso. São feitos com produtos altamente selecionados. São produtos que vai fazer bem para você. Eu gostaria que você experimentasse o meu produto. Então, você vai quebrando as objeções. Existem várias objeções. Não quero comprar hoje porque quem decide isso é o meu marido. Legal, vamos lá até o seu marido para a gente ver, para ele imaginar. Vamos dar um exemplo de corretor de imóveis, né? Vamos apresentar o espaço que você vai comprar ou alugar. Que tal a gente marcar uma visita para você ver como que é linda a vista dessa... Já se imaginou você acordando e abrindo a janela e vendo essa vista que tem? Já se imaginou seus filhos correndo porque você começa a dar experiência para ele? E isso se torna muito mais fácil você chegar na venda. Você foi trazendo essa experiência do ramo de corretor e eu já fui buscando aqui experiência do ramo alimentício, né? Aquela coxinha que a gente comia quando era criança, aquela coxinha com gosto de... É nostalgia, né? Traz aquela nostalgia gostosa pra gente, isso é fundamental. Sem dúvida. Então, por ramo alimentício, poxa vida, a comida, ela faz parte do prazer do ser humano, né? Ela tá lá, o gatilho da comida, ele é o gatilho do prazer. Então, quando você vai vender algo que é gostoso, que é saboroso, que a pessoa vai ficar ali salivando pelo desejo do produto, tá feita a venda, né? Vamos imaginar, nós estamos falando aqui, tem um vendedor de máquina de coxinha, onde ele vai falar para você imaginar o cheiro da coxinha saindo, chegando, aquela coxinha com catupiry que vai passar pelo seu nariz, você vai... Sabe aquele filme do Pica-Pau, que o Pica-Pau vai indo junto com o cheiro do... É verdade, do produção? É verdade. Vai chegar uma coxinha aqui agora pra gente, é isso? Porque já tô salivando, tô com água na boca, quero coxinha com catupiry. É isso, dá aquela vontadinha quando a gente começa a imaginar tudo isso. Você vai despertando o desejo da pessoa, né? Você citou algo da infância. A infância, ele é um gatilho, na verdade, onde você vai despertar o desejo dele remeter à infância, de como era quando ele acordava, ia lá na quitanda da esquina e estava lá na estufa, aquela coxinha saborosa que ele comia, era crocante. Ele começa a lembrar do gosto, né? Então, olha só quantas maneiras que a gente tem. Estamos falando de uma venda, só que a gente não falou em nenhum momento da máquina. Nós não falamos em nenhum momento da máquina, nós falamos de quais são os benefícios que ela vai te dar, do prazer que ela vai te dar, além do prazer de você ter a sua liberdade financeira. Éder, a gente já entendeu, então, que a gente precisa sair, gastar sola de sapato, a venda ativa, né? Que você nos ensinou. Isso. E aí, eu chego numa feira, eu chego num evento para fazer network, mas eu sou uma pessoa tímida, eu não consigo me vender, eu não consigo falar sobre o meu trabalho, eu não consigo falar sobre o salgado que eu faço. E aí? Vamos lá. O network, ele é dos pilares de venda, né? A venda em si, ela é composta por vários momentos, né? De quebra de objeções, quebra de gelo, quebra de criar rapport, né? Para você colocar a pessoa na mesma sintonia que você. E o network, ele está lá, dos pilares. O network, ele é fundamental para ter uma venda. Vamos dar um exemplo. É muito mais fácil você comprar algo de alguém que te indicou, né? Você vai perguntar, amiga, eu preciso comprar algo. A amiga te manda o contato, ela já está validada e você vai comprar. Você nem quer ver o outro. Talvez você vai pesquisar, mas ali já está muito mais validado. Então, quando você faz parte dessas redes, né, de relacionamento e você começa a expor, você começa a criar vínculos com pessoas
E quando você entende que você participando dessas feiras, você pode estar à mostra, e a pessoa, né, que você citou agora, que a pessoa é introvertida, né? Tem um extrovertido e tem um introvertido. Por incrível que pareça, eu sou introvertido. Ah, Eu sou introvertido. Eu preciso pensar, quando eu chego num lugar, você vê, pra você ter uma noção, eu chego num lugar, eu fico reparando o que eu posso de ter entrada de assunto para que eu tenha uma conexão com a pessoa. Então, isso eu estou dando uma dica. Por exemplo, eu mas chego isso num é uma lugar... estratégia muito legal. Aí, ó, fica a dica então, pessoal. Fala de novo, Vamos lá, eu crio, por mais que eu seja uma pessoa comunicativa, mas eu sou totalmente introvertido. Eu preciso de algo para que eu chegue numa roda de amigos, de pessoas, para que eu me conecte com eles. Então eu vou ver se a pessoa tem filho, porque daí eu tenho filho também. Se eu chegar falando, quantos anos tem seu filho? Porque daí eu posso conectar. Eu coloquei a pessoa na mesma sintonia que a minha, porque eu posso falar, eu também tenho um filho, meu filho tem 4 anos, é palmeirense, eu levo ele... já comecei a criar uma conexão com ele. E eu fico reparando, essa pessoa tem uma tatuagem. Eu também tenho uma tatuagem. Falei, que legal, o que significa essa tatuagem? A pessoa, ela adora contar sobre ela. Uhum. Toda pessoa ama falar dela, né? Por mais que a pessoa pode ter um bloqueio, mas quando se fala, poxa, que carro bacana que você chegou, esportivo? Como que é? Que velocidade que você chega com ele? A pessoa tem um prazer de falar disso daí. Então, eu crio eu vejo essas aberturas. A maneira que eu posso chegar na pessoa para mim entrar na mesma sintonia que ela. E aí, se ela me dá a abertura, aí eu vou falar, qual que é o seu nome? Onde você trabalha? Aí eu começo a me criar uma relação com a pessoa. Criar conexão. Criar conexão. É a primeira coisa. Se ninguém vai chegar falando já do seu produto, a gente tem lá na nossa mente, quando parece um vendedor, a gente já se abre aquela... Eu não preciso, eu não quero vender, o cara vai me vender algo. E isso é muito chato, né? Quando a pessoa quer empurrar algo, quer forçar algo, quer impor algo, sem que você conheça a outra pessoa, sem resolver a dor da outra pessoa, é horrível, né? E aí, quando a gente quebra esse gelo, você tem dicas? Quais são as dicas para que a gente estabeleça conexões duradouras? Para que essa conexão não fique apenas naquele evento que você participou, naquela palestra, aquela feira, enfim. Legal, bela pergunta. Que muitas pessoas têm que entender que a conexão não é somente naquele momento. A conexão ela tem que ser algo duradouro, como você acabou de falar. E uma delas que eu utilizo é justamente entender isso que nós acabamos de falar, qual que seria a sequência de vida dessa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa, para depois, uma hora, você entender qual que é a dor daquela pessoa. Se a dor daquela pessoa você consegue resolver, já ficou mais fácil você agendar um café na empresa dessa pessoa, ficou mais fácil você abrir outras maneiras para que você consiga solucionar a dor daquela pessoa. Porque, de princípio, ela não vai sair falando qual que é a maior dor dela. E você vai ir quebrando essas objeções. Para você criar esse relacionamento duradouro, eu vou dar uma dica. Éder, o que eu utilizo? Você que tem uma empresa e tem sua carteira de clientes, mandar parabéns para o seu cliente é uma forma de todo ano você estar sendo lembrado. Mas o parabéns é uma obrigação de qualquer empresa mandar. Tanto que na hora que você abre o seu e-mail, tá uma chuva de parabéns no dia do seu aniversário de várias empresas, mas aquilo é uma corrente. Não se torna especial. Já pensou se você descobre que o seu cliente nasceu o filho dele e de repente você manda um parabéns pelo novo filho que nasceu e manda lá uma camisa de bebê, né? De um macacãozinho. Nada, manda um prato de salgado para a pessoa. Um prato de salgado para celebrar o nascimento. Parabéns, Gra. Você acha que aquela pessoa ela ficou muito mais emotiva, muito mais feliz em ter recebido um e-mail por uma corrente de aniversário ou por ser lembrado que o filho dela veio ao mundo e para celebrar nós recebemos um lindo prato de coxinha com uma coca, um refrigerante muito gelado para celebrar aquele momento, né? A esposa naquele momento está desgastada, está cansada, está toda debilitada. Você escreveu uma cartinha, não se preocupe com o jantar de hoje, é por nossa conta. E você levar, você acha que não criou uma conexão com aquela pessoa? Total. E nós não estamos falando de coisas absurdas, de valores extremamente... Nós estamos falando de um pequeno gesto. Então, existem outras fontes. Só pegamos um gancho aqui do que poderia ser feito para criar uma relação após isso. Duradoura, né? E a rede social também é fundamental nesse processo. A rede social te passa tudo.
A partir do momento que você está numa rede social com uma pessoa, você já descobre se ela gosta de churrasco, se ela gosta de vinho, se ela gosta de coxinha, se ela gosta de ir passear no parque, se ela pratica esporte, se ela não pratica esporte, se ela gosta de moto, se ela não gosta de moto, se ela costuma ir para campo, se ela não vai no campo. Poxa vida, então tem uma infinidade para você trabalhar, para você criar uma relação com aquela pessoa. Você utiliza bastante a rede Utilizo social? Muito. Qual que é a importância da rede social para o empreendedorismo? Dele conhecer quem que é seu cliente. Já está aí, já tá a rede social hoje, ela te passa todos os principais dados que você precisa saber para criar uma conexão com a pessoa. E também estratégia de venda. Estratégia de venda, exatamente. Como que eu vou despertar o interesse naquela pessoa? Como que eu vou despertar o interesse de eu criar uma conexão com aquela pessoa? Porque aquela pessoa está frequentando determinados lugares. Como que eu faço para um dia chegar nesse lugar, também ser recebido, também participar disso? Estratégia de venda. É uma estratégia de venda, Gra, que você utiliza, simples, você não precisa de um bicho de 7 cabeças e está na sua mão. Tá na mão de todo mundo. Tá na mão, aqui, ó. Aqui tá simples, ó. Quer me agradar? Tá fácil. Tá fácil. Tá claro, né? Tá claro, tá aqui. Mostra para as pessoas o que tem aí no seu celular. Você mostrou para mim? Vamos falar, ficou gente. Curioso. Ficou curioso, lógico. Mostrou para mim, mas mostra para a câmera. Mostra para a câmera e fale. Aqui? É uma foto dele com o filho dele, João, assistindo um jogo do Palmeiras. Tá aí. Aonde você tá? Que estádio que você é? Porque a pessoa que vos fala não entende de futebol. Isso, mas se ela pegar minha rede social, ela sabe que eu gosto de ler, ela sabe que eu gosto de estar em relacionamento com outras pessoas, eu participo de evento, participo de feira, participo de cursos. Tá muito fácil. E se ela quer uma conexão comigo, ela pode ir em qualquer desses eventos que tenha certeza que eu vou estar junto e pode falar em qualquer assunto que tá no meu agrado. Fiquei sabendo que você que vai trazer o Empreenda Limeira desse ano, você estava lá com o Caio Carneiro ontem, me diga como que foi. Eu conto com o maior prazer nisso. Caio Carneiro que vai estar em Limeira no dia 24 de outubro, já falaremos sobre isso. Voltando a isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a importância do network, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, Éder, eu sempre escuto você falar isso, com aquele network errado que acaba se tornando oportunismo. A pessoa só procura quando ela está interessada. Então, assim, a pessoa desapareceu e chega para você, segue até você com algum presente, porque sabe que você vai fazer a confraternização da empresa e você vai precisar de salgados. Então, acabamos de citar um exemplo da continuidade do relacionamento. Quando uma pessoa chega numa determinada rede, né, de relacionamento, de negócios, network, a gente até percebe quando a pessoa vem ali, está naquele momento e não está entregando, ela só veio buscar. Lembra que eu falei, uma das primeiras coisas que você está num relacionamento é quando você entrega para depois você receber? Quando a gente percebe que a pessoa está participando e só está preocupada em receber, automaticamente ela não vai fazer mais parte daquele grupo porque ela não vai ser bem-vinda. As próprias pessoas, quando começam a perceber isso, ela não vai ser convidada para uma outra próxima rodada de negócio. A pessoa não vai... E a gente percebe, né, Gra? A gente percebe, claro, né? Claro. Com os anos, passar o tempo, a gente vai se tornando mais calejado. O radar fica apurado, né? O radar fica mais apurado. Então a gente percebe, essa pessoa só me procura quando eu estou fazendo alguma coisa. Uhum. Então tem coisa errada. Já se passaram 1 ano, agora que ela veio me... Então, isso torna-se perceptível, né? E aí torna-se ruim. Porque daí você já não quer fazer... Falso. É falso. Aí você não quer estar naquele mesmo ambiente que aquela pessoa está. E aí... E acontece, Gra, da pessoa tá indo buscar... Eu vou até falar isso como busca de emprego. Vocês pensam que o pessoal não comenta entre nós? Pessoal, fulano de tal veio aqui atrás de mim buscando isso, criando essa oportunidade. O que você tem para falar dele? Vocês acham que a gente não come? Como empresário, no mundo empresarial, a gente sabe. Não, essa pessoa comigo, ela só fez isso e nunca mais apareceu. Como fulano de tal, aconteceu isso. Ela não tem nada a agregar. É simples. E aquilo se torna algo que a pessoa vê que está forçada a estar ali. Né? Então, quando você está em um ambiente que você está forçado a estar ali, você não está natural, você não age como natureza, você não brilha os olhos como você falou. Então, não vai fazer sentido. A pessoa automaticamente vai ver que ela está fora, está um peixe fora do aquário ali e não está fazendo sentido para ela.
Eu acho que o mais importante é, a partir do momento que a gente recebe essas dicas valiosas, né, que todos os episódios aqui, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada, têm trazido, inclusive com os treinamentos oferecidos dentro da empresa, dentro da Mactiva, o mais importante é pegar esses conhecimentos e colocar em prática. Porque medo vai dar no começo. Mas se tem medo, tem que ir com medo mesmo. É aquela frase que a gente sempre gosta de falar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque a primeira vez que a gente estabelece uma conexão, que a gente sai de casa, hoje eu vou sair de casa para fazer network. Você chega no lugar, parece que você fica boiando, porque de fato a gente fica mesmo. Mas quando você vai a primeira vez, vai a segunda vez, a terceira vez, de repente isso vai tão automático, é tão gostoso, que não vai ser falso. Ela vai se sentir, de fato, acolhida e confortável de fazer aquilo que ela está fazendo, né? E você sabe que o medo, Éder, ele é um fator muito preocupante entre os empreendedores, né? Muita gente como você, né, que chegou no ramo do empreendedorismo ao acaso, e aí foi estudar, foi, enfim, adquirir conhecimento para poder fazer o que você faz hoje. A gente sabe, eu vou te trazer um dado importante, que 60% dos clientes da Mactiva, eles são empreendedores informais. Talvez por medo? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, aproveitando que você é contador, eu gostaria que você falasse quais são os benefícios daquele empreendedor que deixou o medo de lado, que foi com medo mesmo e se tornou um microempreendedor individual. Aquele que saiu do CPF e foi para o CNPJ. Vamos lá. Ô, Gra, você acha que eu não tive medo no começo? Né? O medo, ele faz parte da nossa defesa, do nosso... Demorou para você criar seu CNPJ? Eu demorei 2 anos. Porque eu só estava com medo. Naquele momento, eu precisava buscar mais conhecimento. Então, o medo, ele nunca pode ser maior do que a sua vontade de vencer. O medo, ele trava pessoas. O medo, ele deixa pessoas... O medo, né? Ele trava pessoas... Paralisada, né? Não deixa a pessoa confiante para dar o próximo passo. Eu tive muito medo. E eu fui buscar informações, fui buscar conteúdo, fui buscar conhecimento. E eu fui enchendo, fui me inflando de coragem, fui me inflando de mais bagagem, até que a minha vontade de vencer foi maior que o medo. Só que o medo, ele sempre veio junto comigo, sempre caminhou. E eu abri. Porque tem algumas crenças, algumas coisas limitantes que a gente, né, carrega com nós desde a infância. Tipo quais? Vamos dar um exemplo. Eu vim criado, por exemplo, que eu tinha que trabalhar numa empresa até aposentar. Tinha que ser CLT. Registrado CLT, porque lá te dá segurança, lá te dá plano médico, lá te dá cesta básica, lá dá plano de saúde. Quantas e quantas empresas estão amarradas, pessoas estão amarradas nesse medo da segurança? Quantas e quantas? Eu preciso estar aqui nessa empresa porque aqui me dá plano médico, aqui me dá plano de carreira, aqui me dá... Nada contra quem tem quer seguir, vai embora. É um caminho. Mas para quem quer seguir, almejar sonhos de ser empresário, ele não pode ter medo disso daí. Porque vai ter altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos, o empreendedorismo também é feito de altos e baixos, altos desafios. E eu vim criado nisso. Né? Meu pai, como, né, se aposentou numa empresa, ele também me ensinou isso. Olha só, então você acha que eu não tive medo de abandonar tudo isso daí, da minha segurança? Eu tenho lá agora meu FGTS depositado todo mês, eu vou ter meu seguro-desemprego caso dê alguma coisa errada, eu tenho um plano médico, tive que deixar tudo isso de lado, eu tive que quebrar essa corrente que ainda veio, né, até a mim durante anos de vida, para eu passar por cima do meu medo e falar, não, vou empreender. Eu vou empreender. Então, o medo, ele não pode ser maior que o seu sonho. O medo, ele não pode ser maior que o seu desejo de vencer. Porque enquanto o medo ainda está maior com isso, você vai ter que lutar para quebrar essas objeções. O Cortella fala isso, que medo é muito bom porque ele te impulsiona. Mas a gente precisa ter sabedoria para entender o momento em que ele está te paralisando. O medo, ele sempre vai fazer parte da sua vida. Se eu não tivesse medo, eu saía atravessando a rua sem olhar para os dois lados. Exato. Eu ia ter coragem de tudo. Eu ia pular de bungee jump sem a corda. E aí, para a gente encorajar ainda mais essas pessoas que estão com medo,
Quais são os benefícios, então, para Vamos quem lá. Então, tem MEI? uma delas é você se tornar empresário. Bata no peito e fala, a partir de hoje eu sou empresário. Eu vou lá comprar as máquinas da Mactiv e sou empresário. E uma delas é você abrir seu MEI. Quais são os benefícios? Todos. Quais são todos? Vamos lá. A partir do momento que você está amarrado ao seu CNPJ, você pode ter uma conta em banco para que você consiga dividir o que é da empresa, o que é seu. Você consegue ter a contribuição do INSS, caso venha a precisar, você está lá respaldado pelo INSS. Você pode ter uma conta jurídica e ter taxas menores. Você pode ir numa concessionária e mostrar pelo seu CPF e ter um benefício do uso do CNPJ para adquirir produtos mais baratos. Nós estávamos falando agora, com certeza a Mactiva vai produzir outros benefícios para quem vai comprar através do CNPJ. Então, você ter um CNPJ a partir do momento que você vai ter ali e falar assim, eu sou empresário. Eu, a partir de agora, desse exato momento, eu tenho um CNPJ. E quando você chega numa empresa e fala, eu tenho um CNPJ, eu posso emitir nota fiscal, eu estou legalizado, a sua credibilidade perante é muito Aumenta. Aumenta. E a possibilidade de vender mais também, Éder. Porque claro. você estava falando, eu estava pensando aqui. Às vezes você deixa de vender justamente porque você não tem a nota fiscal para oferecer para aquela pessoa que está querendo comprar de você. Se você vai ofertar, vamos pensar, a Mactiv, ele vai lá, comprou a máquina, ela vai fazer os bolinhos. E vamos supor que ela participou de uma rede de relacionamento, ela foi no network, ela conheceu um grande empresário e esse grande empresário adorou o seu produto e falou, que bacana, sexta-feira eu vou fazer uma confraternização na minha empresa e eu quero que você leve todos os produtos que você tem lá, que você produz com a sua máquina que você adquiriu na Mactiv. Legal, só que eu preciso de nota fiscal. E aí? Acabou de perder olha só, ele fez tudo certinho, ele prospectou, ele participou de rede de relacionamentos, ele fez conexões, ele apresentou o produto, ele fez tudo certinho. Na hora de fazer o fechamento, não tinha uma empresa aberta. Perdeu a venda. Ou seja, quem está mais preparado vai pegar a venda. Então, é sempre o melhor produto que ganha? Não, é quem está mais preparado, é quem sabe vender melhor. E a venda é você estar legalizado. E é difícil fazer? Ô, Éder, tava pensando aqui, vamos fazer um outro podcast só pra gente falar sobre isso? A gente pode criar... O passo a passo para sair da informalidade e para aumentar as vendas com um CNPJ. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Já está aqui o meu aceite sobre isso, né? A gente pode sim falar de quais são os passos, quais são os benefícios de você se legalizar. E aí os cuidados que tem que ter para não errar. E, de repente, se a pessoa já está com medo e vai fazer alguma coisa errada, vai paralisar. Não é isso que a gente quer. Não, o objetivo é que você tenha mais conhecimento ainda, se infla de mais conhecimento e se torne mais corajoso para você abrir o seu negócio. Ótimo. Agora vamos falar de Empreenda Limeira. Um evento que já entrou para o calendário aqui da nossa cidade, um evento que traz empresários, empreendedores, pessoas que buscam conhecimento de toda a região. Um evento que foi uma grande surpresa, a gente falava sobre isso recentemente, que começou, a gente achou que fosse começar pequeno, mas ele já começou gigante. Começou gigante. Como é que foi que surgiu a ideia de trazer grandes palestras aqui para a cidade? Vamos lá. Então, vamos falar do ano passado. Como nós já conversamos, né, eu venho do ramo contábil, sempre com a veia empreendedora no sentido da educação, né, de levar conhecimento. Fizemos durante esses 10 anos de escritório os workshops, os encontros, onde nós levamos pessoas de gabarito para falar de conhecimento. E o ano passado nós resolvemos dar uma inovada, né? Resolvemos fazer um barulho um pouco maior na cidade, e aonde nós tivemos com o nosso primeiro participante, o Caíto Maia. E olha só que legal, quando eu contratei o Caíto Maia, não existia Empreenda Limeira. Olha só, existia o quê? Como Nada. Ia chamar? Ia chamar uma palestra do Caíto Maia. Um meu próprio workshop. E eu vi que ao longo desse período, quando eu contratei e foi tomando uma proporção tão grande, que eu acabei de ver, poxa, tem um novo negócio na mesa aqui. Olha, mas aí você traz outra dica valiosa. O bom empreendedor, ele tem que ficar atento às oportunidades. As oportunidades. E ali foi exatamente nisso. Quando a gente tomou, que eu comecei a perceber, falei, nossa, fui aceito na cidade. Tá fazendo barulho. Tem empresas me procurando para patrocinar. Tem gente já querendo comprar convite, eu já nem... Falei, não, peraí, tem um mar de dinheiro sobre a mesa que eu tenho que aproveitar.
E aí, onde nós criamos o nome, criou um nome Empreenda Limeira, que, por sinal, ficou maravilhoso, né? Porque casou bem com a nossa cidade, com o que a gente está apresentando. E o Empreenda, ele surgiu justamente por isso. Vamos criar um ambiente onde pessoas possam se relacionar. E, então, conhecimento. Tanto que o slogan, né, do Empreenda é conexão, network, ação e resultado. Então, nós vamos criar um ambiente onde vai ter conexões com outras pessoas, vai ser um ambiente que ela vai adquirir conhecimento, que nós estamos levando alguém de gabarito, de resultado, ela vai poder ter a ação de ir, ouvir, implantar isso na sua empresa ou abrir o seu negócio e, com certeza, vai ter resultado. Como que você chegou no nome do Caíto Maia? Apresenta Caíto Maia para quem não conhece. O Caíto Maia, o ano passado, então nós recebemos uma listagem de várias empresas, que eu fui pesquisando, fui indo nas palestras, vamos ver quem que são pessoas. E quando eu vi o release do Caíto Maia, aquela energia, aquele negócio, aquela coisa, foi que esse cara tem que vir para Limeira. Né? Esse cara tem que ser alguém. Lá em Limeira, o pessoal precisa conhecer a energia desse cara. E aí foi que nós contratamos o Caíto para ele contar da história da Chili Beans, né? Tanto que as pessoas nem conheciam o Caíto Maia. Eu tinha que vender o óculos da Chili Beans, da pimenta, né? O Shark Tank. Então, o Caíto, ele se tornou um produto que nós vendemos, né? Pelo Empreenda, que, foi um baita de um sucesso, foi um baita de um barulho. E isso, o Empreenda, então, nasceu da visão da oportunidade do dinheiro que estava na mesa, rodando naquela aceitação que a cidade teve de trazer alguém gabaritado para falar de empreendedorismo. E a cidade de Limeira vive esse momento, né? Sim. A impressão que a gente tem é que depois da pandemia, os limeirenses, eles tiveram essa virada de chave. Eu quero... Mas foi isso. Eu quero mais conhecimento. Eu tenho dados aí que uma das coisas que mais cresceu na pandemia foi do ramo alimentício. Eu tenho certeza que a Mactiva cresceu na pandemia. Estou certo disso? Que na pandemia ela teve um aumento. Por quê? De pessoas que buscaram empreender e usar o ramo de alimento para se empreender. E aí, que nós acabamos de falar no começo do podcast, não é só a parte técnica. O que mais que a pessoa precisa saber? E ela tem que participar desses movimentos. Então, ela foi adquirir conhecimento. Então, lá nós levamos. A empresa tinha uma oportunidade de falar do negócio dela, né? Para falar da marca dela, de promover a marca. Ela teve a oportunidade de levar a equipe dela, comercial, para participar do evento. Para quem não era da empresa nenhuma, a empresa por si só pôde ir no evento, conectar com outras pessoas, criar novo relacionamento. E quando fala de relacionamento, não é só vender. Ela pode encontrar um fornecedor novo para o produto dela. Ela pode encontrar um sócio, ela pode encontrar um investidor, ela pode encontrar um namorado. Tudo é conexão com pessoas. Nós estamos falando de relacionamento aqui só empresarial, mas não. Estar nesse momento, nesses lugares, faz com que você tenha acesso às outras pessoas que estão na mesma linha de pensamento que você. Uhum. E que vão, no caso, no Empreenda, nesses eventos, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Exatamente. Então, é criar um ambiente favorável onde pessoas estão indo com o mesmo objetivo. Conexão, conhecimento, ação e resultado. E aí, o ano passado, nós fizemos lá no Zarzuela. Foi um período, acho que só foi no período da noite, né, Gra? Foi das 19 às 22. Só que foi tão intenso a coisa que passou muito rápido, aquela energia, E aí, quando terminou o evento, que no dia seguinte as pessoas... Eu quero já saber o do próximo. Uhum. Não, até no dia já. Foi. Quem vai ser o próximo? Quando vai ser? Preciso estar dentro, preciso me convidar, eu quero que seja o primeiro a ficar sabendo. Falei, gente, eu tive que aí mudar a estratégia, né? De aumentar o lugar, aumentar o tempo que vai ser, né, estabelecido. Esse ano nós estamos falando de ser o dia todo, vai começar às 14 horas. Nós estamos falando dos 2 ambientes do Espaço Zarzuela. Quem é de Limeira sabe o que nós estamos falando. Então, esse ano vai ser o andar de baixo, que é o andar social, que nós estamos chamando, e o andar de cima, que vai ser o andar do conhecimento, onde vai ser as palestras. Nós aumentamos o tempo que ele estará conosco, então ele vai vir à tarde fazer perguntas e respostas já com a gente. Ele quem? Você nem falou quem são as atrações. Vamos falar das grandes, né? Porque vem uma dupla para o Empreenda 2023. E para inovar, como você me conhece, eu sou muito intenso, né? Já não precisava trazer um, tem que trazer 2, né? Pra gente dar um peso maior no evento. Esse ano vai ser Caio Carneiro e Felipe Tito. Só Caio Carneiro e Felipe Tito. Só.
quem é? Quem é Caio Carneiro? Quem nunca nem ouviu falar de Caio Carneiro, que deve ser muito difícil, mas quem é Caio Carneiro? Caio Carneiro, ele é um autor do best-seller Seja Foda. Hoje ele é sócio do Flávio Augusto e do Joel J, que recentemente esteve em Limeira. O Caio Carneiro, ele é técnico em venda. A vida dele foi sempre dedicada à venda, técnicas e venda. Então a gente traz o Caio Carneiro para pessoas, empresas que queiram buscar conhecimento focado em vendas. Então ele vai falar sobre venda. Então eu quero adquirir conhecimento sobre... Já vai preparado para ouvir as técnicas que ele vai falar. Para quem adquiriu o acesso VIP, que vai poder entrar na parte da tarde, né, com perguntas, vai com a sua pergunta elaborada direta, que ele vai, com certeza ele vai responder, que é uma pessoa já gabaritada nisso para falar sobre venda. E aí, junto com ele, vem Felipe Tito. Felipe Tito. A gente conhece Felipe Tito das novelas da Globo, minha gente. E o Felipe Tito, ele teve essa mudança de perfil, né? Foi. Que ele começou a ser empreendedor. E olha que caso interessante do Felipe Tito, como ele também Tem várias empresas, né? Tem várias empresas. E a primeira que ele viu que o poder do nome dele tinha força, foi quando ele ganhou um tênis da Nike. Ele postou agradecendo a Nike por ter enviado, e aquilo choveu na página da Nike, querendo saber do tênis do Felipe Tito. A Nike entrou em contato com ele. Ele falou, não, mas eu só postei, coloquei. E ele viu, eu posso usar isso nas minhas empresas. Foi onde que ele começou agora a investir nas empresas. O Caberry é dele, a Agência Titânio, tem várias, uma gama que eu não vou conseguir lembrar, a Cabana, tem várias empresas aí. Então ele se tornou um investidor de empresas. Então aí vem Caio Carneiro para focar em estratégia de vendas, e Felipe Tito, qual que vai ser o foco? Ele vai falar aí sobre estratégias que ele utiliza para as empresas dele, né? Os investimentos que ele faz nas empresas dele, como que ele se comporta perante as empresas dele de alta performance, o que ele cuida, o que ele faz. Então ele vai trazer essa gama do que ele faz para ter as empresas dele de sucesso. Então é uma junção dos dois ali. Felipe Tito vai falar sobre a importância de você conhecer sobre o seu negócio, conhecer sobre o seu produto, conhecer sobre a sua expertise do produto que você está vendendo. E o Caio Carneiro, como você vende. Então vai ser a junção dos dois ali, o Felipe Tito, que tem grandes empresas aí. E hoje ele é Shark Tank também. Ele é Shark Tank. É Shark Tank, ele é participante do Shark Tank. Então ele vai trazer essa gama de conhecimento para nós também aí aproveitar os dois. A gente está falando de um grande evento, né? Então a gente tem um evento que começa às 14 horas, em cima do Zarzuela, a área VIP, em que esses dois grandes nomes estarão ali respondendo perguntas, dividindo conhecimentos específicos. E aí, no período da noite, ambos darão uma palestra. Isso mesmo. Que é aberta para quem comprar os ingressos, enfim. Fora isso, o evento também traz, a partir das 14 horas, várias atrações, diversas atrações, voltadas também para o empreendedorismo, gratuitamente. Vamos Isso frisar mesmo. essa parte. Gratuitamente. Quais são essas atividades? Qual o cronograma das atividades gratuitas? A gente percebeu que em Limeira, como você acabou de falar, desse movimento de de pessoas que entraram pelo ramo do empreendedorismo ou que querem entrar nesse ramo do empreendedorismo, tem pessoas que estão buscando ainda conhecimento, tem pessoas que ainda talvez não tenham a situação financeira favorável para participar de uma palestra dessa, né, que é paga. Só que daí eu vi que tem as oportunidades que eu tenho que falar para esse pessoal. Nós temos que... Esse tem que chegar a esse pessoal que está começando o negócio dela ou que quer começar o negócio dela. Então, durante a tarde, no andar social, nós até colocamos como nome de andar social, irá acontecer palestras de grandes nomes, pessoas gabaritadas, para estar falando sobre empreendedorismo. O Correios, por exemplo, vai falar como adquirir frete grátis no seu e-commerce. Vai ter o pessoal do Sebrae falando de finanças. Vai ter diversas palestras, conteúdos, para que você que está começando o seu negócio agora ou pretende abrir o seu negócio, esteja nesse ambiente, porque lá nós vamos garantir o conhecimento para você. Então, a nossa audiência já está pegando aqui, já fez aqui várias anotações que você trouxe hoje. E aí tá ficando encorajada, mas ainda tem um pouquinho de medo de abrir o MEI. Mas aí vai criar coragem 100% no nosso segundo bate-papo. E aí, no dia 24 de outubro, que é quando acontece o Empreenda, ela vai participar das atividades com o pessoal do Sebrae e do Correios, é isso? Pessoal, não só eles, vão ter outros nomes que vão estar presentes lá no dia. Tudo isso gratuitamente. Eu só preciso ir. Eu só preciso ter a atitude de ir. E aí, tem mais uma surpresa ainda.
Durante a noite, para quem Vai dar spoiler pra gente? Vamos contar. Durante a noite, para quem vai estar nesse ambiente, né, do Salão Social Gratuito, eu vou transmitir ao vivo a palestra dos dois. Então, só não vai quem não quer. Né? Poxa, eu preciso ter conhecimento. Nós estamos dando a oportunidade. Sabe por que isso também, Gra? Para quem é de Limeira, né, sabe que nós temos uma grande crença aqui de quando o pessoal fala Limeira não traz grandes nomes. Limeira nada vai para frente. Limeira, gente... Limeira não tem nada para fazer. Limeira não tem... Como não tem nada para fazer? Eu tô dando uma baita oportunidade. Se a pessoa soubesse qual é o valor desse pessoal cobra para estar ali e vocês têm a possibilidade, a oportunidade de sair de graça para ouvir, então tem baita oportunidade de você estar lá e você pode ter a chance de encontrar outras pessoas para criar relacionamento, criar conexão, vender seu produto, falar do seu negócio, perguntar, tirar dúvida. Então, a pessoa que está começando o negócio também vai ter oportunidade de estar indo lá. Grandes negócios foram feitos em 2022 durante o Empreenda. Foram feitos grandes. A gente criamos, né? Eu lembro disso, grandes negócios, porque o pessoal começa a perguntar: quem fez os vídeos para você? Falando de tal. Você indica. Quem fez? Falando de tal. E ali, você acompanhou essa... grandes negócios surgiram, novas parcerias surgiram desse evento, novos sócios surgiram, né? Tanto que a Yasmin, que você conhece... Maravilhosa. A Yasmin, que estava conosco lá com o ano passado, ainda está conosco também esse ano, ela formou uma nova sócia de lá, de uma empresa que era parceira nossa, né? Que entrou ano passado como patrocinador, entrou esse ano como patrocinador de novo, hoje ela é sócia da Yasmin. Então, olha só, que é uma conexão mais linda, que tenha mais resultado do que essa, um novo sócio. Éder, a gente está entrando aí nos minutos finais, mas antes de terminar esse episódio, eu queria que você desse uma dica para quem está empreendendo no ramo alimentício. Como que você enxerga o futuro e qual a dica que você pode dar para esse empreendedor? O ramo alimentício ele teve uma crescência muito grande, né? Principalmente o pós-pandemia, por se tratar de algo gostoso, né? De fácil vender. A minha dica para quem quer começar um negócio que ainda não se tornou tão confiante para ir, esteja nesses ambientes. Faça conexões com pessoas que já chegaram lá, que já abriram. Esteja em ambientes onde pessoas vão te enaltecer. Esteja em ambientes onde pessoas vão querer você bem. Esteja em ambiente onde pessoas vão fazer com que você saia do casulo, saia da zona de conforto, porque empreender é sair da zona de conforto. Empreender é entrar num obscuro, né, numa sala escura, depois acender a luz para ver o que vai encontrar. Mas é muito prazeroso, né? O lado de lá é muito prazeroso. Então, pessoal, busque conexões com outras pessoas, com outras empresas, com outros negócios. Faça perguntas. Veja quem é do seu ramo, que já chegou lá, como que ele chegou lá, quais foram as dificuldades que ele encontrou. E não se prenda ao medo. Se fortaleça mais, busque informações. A minha rede social já está disponível. Manda a pergunta. O que você acha dessa maneira? Eu vou falar, né, o que eu penso a respeito. E, com certeza, pelo ramo alimentício, ele é, sem dúvida, uma das primeiras formas práticas, rápidas para você entrar no mundo do empreendedorismo. Então, busca lá conhecer sobre o seu produto e sobre as outras ferramentas que fazem você ser empreendedor. Essa é a dica que eu dou aí para vocês. Obrigada, Éder. O Éder trouxe aqui para a gente, né, como dica, não se prenda ao medo. E se mesmo assim você tiver com medo, lembra que na Mactiva tem um time preparado para te atender, para esclarecer todas as suas dúvidas e principalmente te dar segurança aí no seu negócio. O nosso segundo episódio se encerra, mas você sabe que essa temporada está recheada de grandes atrações, então eu te espero. Até o próximo episódio.